Quando você vem ao canal Verdade Oculta 2, você espera ouvir do Rubens da Madinha coisas que você possa colocar para frente, não é isso? Não só se alimentar, mas também alimentar a outros. E vou te dizer, hein? Mais importante é alimentar a outros. Isso está escrito assim. Porque aquele que não come da minha carne não tem participação comigo. Ou seja, aquele. Qual aquele? Aquele não é eu nem você, é ele. É a terceira pessoa. Então aqui a ideia do Rubens, a ideia da Madinha, a ideia sua é levar para frente, tá bom? Então se você achar por bem, compartilhe esse vídeo, divulgue para todo mundo o vídeo nas suas redes sociais. Se você quiser a música que toca aqui nesse quadro nosso, é só baixar, está na descrição. Você pode usar a música para tocar na sua casa, no carro, no passeio. Pode tocar onde você quiser e pode colocar nas redes sociais, pode fazer um novo clipe com ela, pode usar à vontade, porque é uma música que a Madinha e Rubens fez, nós fizemos com a letra, para que possa alcançar mais pessoas. Então, Amadinha, é importante que às vezes a pessoa fala, eu vou lá no canal Verdade Oculta 2, mas eu não vou para consumir, para me alimentar, eu vou para poder ter subsídios, para poder passar para frente. Uma dessas é a Daiane. Daiane não, Leide. Leide. É Leide ou Leide? Leide, Leide. Mas eu falo Leide, mas ela é Leide. É Leide. A Leide faz isso. Mas não é só ela, não. Várias pessoas fazem, né? Certo. Isso é muito importante. Você vir no canal, não só para se alimentar de uma certa forma, mas principalmente para passar para frente, né? É verdade. Então essas músicas, elas são direitos autorais livres para que você possa colocar na sua rede social, possa divulgar em todos os lugares. Não precisa dar crédito, se quiser dar crédito, dê para o canal Verdade Oculta 2. Se não quiser, também não precisa. Você fique à vontade. É isso aí. E a música de hoje, amado, o que ela traz hoje para nós, hein? Sim. A ceia em Coríntios. Ah, Amada, a ceia em Coríntios, ela é usada na igreja evangélica para respaldar ou explicar o motivo pelo qual se come um pedacinho de pão e se toma um suco de uva. certo. Mas nós sabemos, amada, que existe sincretismo religioso nisso. Nós sabemos que o Vaticano ele abriga até hoje uma estátua gigantesca do deus Sol Mitra, porque o catolicismo ele é uma junção do judaísmo com o mitraísmo. E a espinha dorsal dele virou o mitraísmo. Eles pegaram o sacerdote do judaísmo, algumas práticas sacerdotais e coisas do judaísmo, mas anexaram tudo isso à cultura mitraica. E até mesmo a forma do culto, com pessoas na plateia assistindo o culto, aquilo é mitraísmo, né? E aí você tem o ritual da ceia. Só que em Coríntios, o que Paulo fez, ele não instituiu, ele corrigiu. Quando fala ceia, amada, a palavra hoje está muito ligada à questão litúrgica e divina. Sim. Nós não temos o costume de falar ceia como comida, a não ser que seja a ceia de Natal, que também não deixa de ser religiosa, é verdade. Mas normalmente não falamos, né? Em espanhol, por exemplo, almoço, janta é ceia. Então lá fala-se ceia naturalmente, mas aqui não fala, que fala ceia de Páscoa, ceia de Natal e ceia evangélica. Toda ceia que nós falamos aqui, a mente puxa para conceito religioso. Sim. Mas é bom entender que a palavra ceia nem sempre ela tem conceito religioso, porque cear, na verdade, é comer. Então o Messias fez a última ceia, foi uma janta. Aquela janta era cerimonial, era religiosa, era da lei de Moisés, era a ceia judaica, que ela foi ordenada por Moisés. Então o Messias fez uma ceia religiosa judaica. Ele era judeu, vivia na velha aliança. Tá certo? Agora, depois da última ceia dele, que foi um jantar, não tem mais. Para eles não tiveram mais lá. Tá certo? Eu não vou dizer para o judeu de hoje, mas para o Messias, para o discípulo, não teve. Sim. E para nós nunca teve isso, uma ceia cerimonial. Aqui você pode fazer um noivado, fazer um almoço, trazer os convidados para o almoço, né, do noivado. Pode fazer um casamento, fazer um almoço, chamar de ceia, porque não é pecado nem errado. Mas uma ceia, vamos dizer assim, litúrgica, não ficou para nós. Litúrgica e com muita importância, segundo os evangélicos líderes. Porque come a carne de Cristo, literalmente. O pão é a carne. E bebe o sangue, que é o vinho. Isso é coisa de beber sangue e comer a carne de touro. Isso é do mitraísmo. Agora, interessante, amada, é que é usado justamente uma passagem de Coríntios que diz que Paulo instituiu a Santa Ceia. Mas você pode ler o texto, e a música fala sobre isso também, que Paulo ele estava corrigindo as pessoas, porque as pessoas iam fazer uma festa, tá certo? Uma comilança, e aí cada um levava o que quisesse levar, e quem tinha dinheiro, tinha condição, levava coisa boa para comer.
E pobre comia coisa ruim na frente dos que comiam coisa boa. E os que comiam coisa boa, pelo jeito, até caçoavam dos que não tinham coisa boa para comer. E Paulo deu uma lição. Paulo falou: acaso vocês não têm casa para comer? Vão comer em suas casas. Quando você se reúne num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, não é a ceia que o Messias ensinou. Por quê? Porque o Messias, na noite que foi traído, ele deu exemplo, ele repartiu. E vocês não estão repartindo. Vocês bebem cachaça, ficam bêbados, comem até se esgoelar e fica menosprezando os que nada têm. É uma coisa. Esculacho, amado. É um esculacho. Outra coisa, eu lembro, me corrija se eu estiver errada, né? Que eu conheço algumas coisas da escritura, mas de repente eu não conheço tudo. Tem uma parte que o Messias fala sobre parábolas. Não, ele fala várias partes sobre parábolas. Mas tem um momento em que ele diz que ele estava falando por parábolas para que as pessoas, que não era chegada a hora das pessoas conhecerem. Tem alguma coisa do tipo, assim? Não, que ele falava por por que ele falava por parábolas? É porque para algumas pessoas era dado conhecimento, mas para outros não, porque o Messias tinha um tempo para ele cumprir a vida dele, até ele fazer o que tinha que fazer, para morrer depois. Certo. E se ele ficasse falando abertamente, certamente matariam ele ainda antes. Quando ele falou, por exemplo, a parábola chamada Os Lavradores Infiéis, Certo. era uma pedrada na cabeça do sistema religioso. Então, eu penso que é por isso que ele falava por parábolas, né? Sim. Agora, no caso de Paulo, não foi parábola, era uma realidade. Lá em Coríntios, nesse lugar, as pessoas faziam essas festas. E envergonhavam as pessoas que não traziam comida boa para comer. Quando eu era garoto, isso era comum, chamava festa americana. A rapaziada, a juventude, as meninas se reuniam e diziam: vamos fazer uma festa domingo? Vamos. Você leva o quê? Não, eu levo isso. Ó, eu dou a bebida, eu dou o refrigerante, eu dou a comida. Então cada um levava umas coisas para a festa, chamava festa americana. Não sei se hoje ainda fala isso ou se tem isso. Mas lá era mais ou menos isso. Que eles se reuniam para comer e levavam as coisas. Só que os que comiam coisa gostosa não repartia. Comia tudo. Era para envergonhar os outros. Entendo. Então você vê, amado, se tem cabimento, você que está assistindo aí analisa, tem cabimento pegar uma passagem da Escritura que Paulo está esculachando, chamando as pessoas de pessoas não sociáveis, dizendo: por acaso você não tem casa para comer? Vai comer na sua casa e não vem envergonhar os que nada têm. Porque não é isso que eu aprendi que na noite que foi traído o Messias repartiu e vocês não estão repartindo. Então aquilo foi um esculacho, foi uma bronca. Agora imagina pegar essa bronca e dizer que Paulo está instituindo a Santa Ceia. Eu não consigo ver ligação alguma. É para pessoa que, me perdoe, mas tem que estar muito cega para ver dessa forma, porque basta ler para desfazer esse castelo de areia, o castelo de cartas. Isso é muito frágil. Agora, se disser que Jesus fez a ceia, é verdade, mas não foi a ceia mitraica, nem a evangélica. Tá certo? E se ele está lá comendo pão, ele está comendo ele próprio, é? Ele fez a ceia para comer ele próprio? Não. Ele fez uma ceia e deu o exemplo de repartir o pão que é ele, espiritualmente falando. Mas não é repartir o pão da padaria dizendo que é ele, como a mãe católica fez e a filha evangélica copiou. Que eles falam que Deus ou Jesus está transmutado naquele pão, né? E tá comendo ele. Não é isso, gente. É repartir a palavra e o pão que é ele. E ele deu o pão para as pessoas e as pessoas repartiam o pão e entregavam para outro. Porque aquilo ali mostra espiritualmente para nós que é cada um repartindo o próprio Messias um para o outro. Na igreja, não são as pessoas que repartem, como você viu na última ceia. É o padre na católica ou o pastor na evangélica. Se não for o pastor, é o diácono quem ele manda. Mas é uma pessoa distribuindo, não é repartindo, é distribuindo. Para outros comerem. Não é para outros distribuírem. Então você vê que não encaixa nem com Coríntios de maneira nenhuma e não encaixa também com a ceia que o Messias fez. Até porque naquela ceia tinha ervas amargas, naquela ceia tinha vinho com álcool e na ceia de Coríntios também, tanto que eles bebiam até ficar bêbados. Paulo instituiu uma ceia que tem vinho nela para a pessoa beber e ficar bêbado? Não. Paulo não instituiu ceia nenhuma. Ele disse: é para você não fazer isso. Exatamente. Quando vos reunir num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é. Ou é?
Olha só, é complicado porque... Sabe por que que eu vejo complicação? Eu até entendo a mente do membro. A mente Pastor, do não? líder eu nem quero entender porque é mais complicado ainda. Mas do membro eu até entendo. Porque quando eles falam, estamos repartindo. Foi o que Jesus fez. Pegou o pão, toma, come. Esse é o meu corpo. Então a gente tá comendo pão, o pedacinho de pão que é o corpo do Cristo. Mas o que tem que deixar claro para a pessoa entender é que quando o Messias fez essa, né? Para explicar essa atitude do pão, para explicar para a pessoa, ele tá querendo dizer, ele estava querendo dizer que ele é o pão vivo e é. Ele não estava querendo dizer, ele é o pão vivo. Né? Para as pessoas pegar esse pão e não é dar para o outro comer, é falar dele. Isso que a pessoa tem que entender. Você falando dele, você está praticando a ceia, está repartindo ele. É isso que tem que entender. Você vai repartir com um monte de gente que não sabe, mas vai ficar mês após mês, tem denominação que é 4, 5 vezes por dia, ficar comendo um pedacinho de pão e tomando um suquinho de uva. O tempo todo. Agora você vê, o povo evangélico, os líderes, eles são fãs do Nicodemos. Nicodemos era um cara que não enxergava nada espiritual. O Messias chegou a falar com ele de uma forma até cômica. És mestre em Israel e não sabeis? Né? Isso aí é uma coisa que você pensa em um choque nisso. Né? És mestre e não sabeis disso? Então, ele diz para Nicodemos, minha palavra é espírito e vida. Qual vida? Vida eterna. E é entendimento, é espiritual. Pronto. Quando ele fala do pão que é ele, é o pão que desceu do céu, quem come desse pão não morre, não é como vossos pais que comeram pão do deserto e morreram. Quando ele fala isso, ele está falando não de um pedacinho de pão para se comer numa ceia que é ritualística e que vem do mitraísmo diretamente, é histórico, não tem como negar, é só procurar a história que vai encontrar isso. A cerimônia do sangue do touro, da carne do touro. E aí, quando ele fala que ele é o pão e que você deve repartir esse pão, é fazer justamente o que nós estamos aqui te propondo, que vem aqui não para se alimentar, mas vem aqui para poder repartir esse pão, que não somos nós, é o Messias. Por isso que a música você baixa lá na descrição e não tem direito autoral, não tem nada. Por quê? Porque é para distribuir o pão. Né, amada? Então sim. Falamos na música, falamos nela, vamos ouvi-la? Vamos ouvi-la? Presta atenção, a letra está escrita aí também para você acompanhar. A gente volta logo depois. Dizem que é sagrado, que é ordenança, que comer o pão garante esperança, mas esquecem que Paulo ali repreendeu um povo egoísta que nada aprendeu. Faziam festas, comiam o melhor, ficavam bêbados, não tinham dó. E Paulo, com firmeza e compaixão, disse: não façam isso não. Ensinam o contrário, que foi correção, transformam em rito a exortação. Coríntios 11 fala de um erro cometido. Leia de novo, não fique distraído. Paulo falou: vão comer em suas casas. Deus não gosta de divisão. Jesus, na noite que foi traído, deu graças e repartiu o pão. Na igreja católica tinha a Eucaristia, sua filha evangélica que a tudo copia. Não demorou muito tempo para criar sua própria heresia. As pessoas praticam sem mesmo saber, preferem ouvir o líder, mesmo podendo ler. O texto de Coríntios é claramente uma correção. Paulo não instituiu ceia alguma, mas uma lição. Ensinam o contrário, que foi correção, transformam em rito a exortação. Coríntios
quer justiça, bondade em vez, mas a igreja prefere liturgia. Porque repartir com quem tem agonia. Se fosse hoje, Paulo escreveria outra vez: vocês não entenderam nada do que o mestre fez, porque o pão que ele deu era pra se doar e não para ir ao templo mastigar. Ensina o contrário, que foi correção, transforma em rito a exortação. Coríntios 11 fala de um erro cometido. Leia de novo, não fique distraído. Paulo falou: vão comer em suas casas. Deus não gosta de divisão. Jesus, na noite que foi traído, deu graças e repartiu o pão. Na igreja católica tinha a Eucaristia. Sua filha evangélica que a tudo copia. Não demorou muito tempo para criar sua própria heresia. As pessoas praticam sem mesmo saber. Preferem ouvir o líder, mesmo podendo ler. O texto de Coríntios é claramente uma correção. Paulo não instituiu ceia alguma, mas uma lição. Ensina o contrário, que foi correção, transforma em rito a exortação. Coríntios 11 fala de um erro cometido. Leia de novo, não fique distraído. Paulo falou: vão comer em suas casas. Deus não gosta de divisão. Jesus, na noite que foi traído, deu graças e repartiu o pão. Deus não quer uma ceia por mês, quer justiça, bondade em vez, mas a igreja prefere liturgia do que repartir com quem tem agonia. Se fosse hoje, Paulo escreveria outra vez: vocês não entenderam nada do que o mestre fez, porque o pão que ele deu era pra se doar e não para ir ao templo mastigar. E aí, fazendo o contrário do que ele fez. Porque comer não é repartir. Não. Repartir é uma coisa, comer é outra, né, amada? Sim, é como se diz, é uma distância tão grande do ensinamento verdadeiro que quando você para analisar, você, mesmo fora disso, fica com medo, fica assustado. Por quê? Porque quando você come alguma coisa, o que está sentindo é seu paladar, é teu estômago, e no dia seguinte é outro lugar. Mas quando fala do Messias, né, Rubens? Vem ele à memória. Se você for, igual você já deu exemplo outras vezes, quando você fala de A, B ou C, de fulano, beltrano ou cicrano, cita alguém, né? O Alex Jones. Ó, ele não estava na nossa memória agora, ele passou a vir à memória depois que eu falei o nome dele, né? Da pessoa dele. Então, quando fala do Messias, de Jesus, está trazendo ele à memória, está repartindo ele. É uma coisa muito clara. Fazer isso em memória de mim, fazer isso lembrando dele, porque foi ele que fez isso. Quando você fala em repartir o pão, você não lembra do padeiro. Você não lembra de uma criança comendo uma merenda de escola.
você lembra do Messias num local, tipo uma mesa lá comprida, arcaica, né? Com aquela madeira bruta, com os discípulos do lado, e ele comendo ali. Você lembra disso. Sim. Ou pelo menos do que você leu na Escritura, porque tem a ver com isso. Agora, na hora que você come pão, não é verdade? Uhum. E a igreja cria tanto ritual para isso, você tem que ser membro, tem que ser batizado para depois participar da ceia. Participar da ceia tem que fazer um exame de si próprio para saber que não tem pecado. Isso é uma forma do pastor saber quem é que anda direitinho com ele ou não. Pecado com a igreja, não com Deus, né? Não está bem diante dos preceitos que ele impõe. Aí sabe na ceia, porque se a pessoa não participar da ceia é porque está em pecado. E aí vai. Então tudo é controle, é um meio, um gancho para prender as pessoas na igreja, né? É o que eu ia falar, é mais um dogma. É. A ceia, o jejum, as campanhas, as coreografias, né, os cultos de oração, é tudo mais só o gancho mesmo, entende? Se você for para parar para analisar, porque se for seguir o que o Messias falou, não tem nem igreja. Para começar, nem o templo tem, nem o templo, nem o líder religioso e nem o culto, né? Os Mas pilares. os 3 pilares não existem, o Messias derrubou. É só ler que vai ver, vai observar isso. Mas quando se tem essas coisas passando por cima do Messias, pisando o sangue dele, né? Quer dizer, vai ficar lá batendo palma para as paredes? Tem que se criar coisa ali dentro pro povão ficar meio aéreo. Você pode ver que mesmo com esses dogmas mais arcaicos, que é ceia, jejum, oração e tudo mais, estão se criando mais. Porque senão a pessoa pira, entende? Então tem que se criar. Desanima. Ou desanima, né? Tem que melhor. viver de novidade a cada dia. Uhum, exato. A palavra não se renova a cada dia. A pessoa que tem que renovar os hábitos. Amadinha, vamos então encerrar por hoje. Agradecendo a você que assistiu mais uma vez, convidando para assistir o próximo vídeo, sempre, não só esses vídeos dessa temática, mas também de outras temáticas aqui do canal, tá certo? E se quiser a música, link na descrição. Por favor, colabore divulgando, não só a música, mas também o nosso vídeo, né, para mais pessoas se você puder. Exatamente. Até o próximo, amado. Até o próximo.